para os crentes, pode dizer. Exatamente. E tem gente na igreja que não é crente. Exatamente. Então, é muito duro. Nós tínhamos, algumas igrejas tinham os cultos chamados público e os cultos chamados de administrativo. Lembra? Né? Os cultos administrativos eram para os cristãos, os crentes e tal, membros inclusive. E tinha os cultos públicos. Então, nos cultos públicos, a gente tem dia que tinha que pregar o evangelho, a mensagem de salvação, não é? E, então, assim, quem prega, geralmente o pastor, a pessoa conhece o público, conhece as pessoas. Muitas vezes a gente é convidado a pregar, então a gente não sabe quem é membro, quem não é, quem é crente, quem não é, e tal. A mensagem da salvação nunca será inútil mesmo para o cristão. Inclusive, amados, é bom que de vez em quando, de quando em vez, nós que já entendemos e aceitamos essa mensagem, a gente continue ouvindo ela. A Santa Ceia, que a gente chama de Santa Ceia, Ceia do Senhor, na verdade, ela é uma proposta de continuar pregando o Evangelho, a morte de cruz, a morte da cruz, a morte de Cristo na cruz. Foi isso que ele disse: fazer isso todas as vezes que comerdes e bebedes em memória de mim. O que é a ceia? O culto de ceia? A gente chama de culto memorativo, onde a gente faz memória, traz a memória, né? O sacrifício de Cristo. E isso é para quem? Para o cristão. Então o cristão precisa estar ouvindo sim a mensagem de Cristo, para que ele não se perca, para que ele continue lembrando de onde ele veio, de onde ele foi tirado, para que ele não perca de vista a cruz, não perca de vista Jesus. Então, mesmo o sermão evangelístico para o crente, ele é um sermão que é válido, que nós temos que ouvir. E é esse sermão, irmãos, inclusive, que deve nos emocionar mais do que todos os outros. Porque se nós não conseguimos nos quebrantar, sentir tristeza, pesar no nosso coração, nos derramar em lágrimas, pelo fato de continuar ouvindo que Jesus morreu por nós, não é mensagem que Deus vai dar vitória, não é mensagem que Deus vai virar cativeiro, não é mensagem que Deus vai me exaltar e vai me fazer chorar. Porque se a mensagem da cruz, o Espírito Santo não consegue, ou não está continuando quebrantando o nosso coração por essa mensagem, então é possível que nós estamos nos perdendo no caminho. Então a mensagem evangelista para o cristão também é válida, também é necessária, tanto quanto o pecador, para que eu não me perca no caminho. Então não tem problema nenhum a gente ouvir a mensagem da salvação. Inclusive isso nos dá segurança nesse sentido, para que eu continue. Isaías, não lembro exatamente, Isaías, não lembro se é capítulo, não vou lembrar o capítulo, não sei se não é 59 não, mas ele diz assim: lembrai-vos da rocha de onde fosses cortado e do poço de onde fosses cavado. Olha só que coisa interessante, lembrai da rocha de onde fosses cortado e do poço de onde fosses cavado, né? Esse é um texto então que a gente falou, opa, olha só, existe uma necessidade de nós olharmos lá para trás. A ceia, na verdade, nós falamos, são 4 direções que nós olhamos: para trás, para dentro, em volta e para frente. A mensagem da ceia. Inclusive, irmãos, na ceia, em um culto específico, o que nós deveríamos pregar na ceia? Salvação. O próprio texto da ceia. O Mateus 26, o 1 Coríntios 11. Pregar isso, né? E levar, o que Jesus disse que a gente deveria lembrar, falar entre nós quando a gente se reunisse em volta da ceia. Então a gente deve continuar falando isso. Por que a gente muitas vezes quer falar um monte de outras coisas no culto de ceia? Não tem sentido. Se o culto é de ceia, amados, essa é a questão. Como a gente não tem propósito na mensagem, parece que a gente não tem propósito em nada. Se reúne, coloca um tema que não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, culto da família é que se chama o culto de domingo. Eu pergunto, quantas instruções tem para convivência marital, criação de filho? Que culto da família é esse que a gente não ensina então? Não tem mensagem de cunho instrutivo para a família. Então é um título que a gente coloca. Culto de missões, muitas vezes a gente vai ver, não tem uma mensagem de conscientização missionária. Às vezes é um pretexto para arrecadar um fundo que vai para um caixa, porque criou-se um caixa de missões, que é mais uma forma de a gente arrecadar muitas vezes, né? Mas missões, ali não vem um missionário de verdade, ali não tem uma proposta de conscientização de missões. Então a gente coloca lá, não tem proposta, não tem, sabe, é um negócio meio estranho, bagunçado mesmo, né? Então a gente precisa entender que nós temos que ser proposital no que fazemos, irmãos. A gente precisa ser intencional no que a gente faz,
A gente precisa ter a clareza do que a gente está fazendo e o que a gente espera daquilo. Porque é Deus que nos orienta a ser assim. Porque Deus é assim. Né? E a gente é imitador de Deus. Então essa é a questão. Então a mensagem do Evangelho evangelístico nunca vai ser perdida porque não tem um pecador de repente. Né? Mas vai ser sempre uma segurança para a gente. Para que a gente não se perca. Não se perca. Sempre vai ter, irmãos. E faz um tempinho, hein? Isso Ó, não se ouve mais. eu ia fazer uma pergunta, mas para que vocês não respondam, para não constranger ninguém. Mas é assim, quanto tempo faz, amado, que domingão à noite você não ouve falar sobre o Calvário? Quanto tempo faz? Quanto tempo a gente não ouve? Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa errada no duplo sentido. Se não tem pecador indo na igreja, e se não é pregado isso dentro da igreja, né? Se os cultos só estão sendo para crentes, isso já é um negócio a ser observado. E por que não se prega muitas vezes? Porque às vezes não tem nem ninguém para ouvir, no sentido do pecador esse, né? Mas é bom, inclusive, até para os crentes pregar isso. Agora, se não está indo pecador, a gente se junta para quê? Qual é o propósito da igreja? É a igreja? A igreja não existe para a igreja. A igreja não é o fim último dela mesma. A igreja proclama a glória de Deus para os pecadores. A igreja é um agente de Deus para servir o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Existem 3 coisas que a gente precisa ter muito claro em mente: o que é uma instituição, o que é a igreja e o que é o reino de Deus. A instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja socialmente, o corpo invisível de Cristo, que se torna invisível, para viabilizar socialmente esta igreja, para servir o reino de Deus. São 3 coisas distintas, irmãos. Instituição é uma coisa, igreja é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. A instituição serve à igreja, a igreja, por sua finalidade, serve o reino de Deus, que é muito maior do que a igreja. E a igreja é um organismo que precisa da organização, tá certo? Para ser viabilizada socialmente, juridicamente inclusive. Então a gente precisa ter toda a clareza dessas coisas. Vocês percebem que muitas vezes a gente não entende uma série de organizações, de intenções, e a gente começa a confundir as coisas, embolar as coisas, a gente começa a confundir, e aí, meu irmão, se atira para tudo quanto é lado. E a gente precisa ser as pessoas que têm a clareza da mensagem. Né? Às vezes a gente sente essa falta nos cultos dessas mensagens, porque se prega tanto hoje que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te fazer, vai acontecer, vai te levar não sei para onde, e às vezes a gente quer ouvir falar de Jesus. Oh, coisa boa, hein? A gente quer ouvir falar de Jesus. Eu sinto essa necessidade. Às vezes chega a ficar meio angustiado nos cultos, onde que se prega tanto que é o Deus que dá, e você não para um pouquinho para lembrar, para falar do sacrifício de Cristo. E tem se ausentado dos púlpitos essa mensagem de falar de Jesus. Tudo isso. Hoje em dia parece que vocês estão querendo que construa um reino aqui na terra para você viver eternamente aqui. Tudo isso aqui, minha Marilei, tudo esses pontos que nós colocamos, tudo isso é importante. Ou seja, nós ouvimos mensagem de cunho consolador, de cunho consagratório, ético, evangelístico, doutrinário, etc. Tudo isso é importante. O problema é quando é um pregador de uma mensagem só. Essa que é a questão, né? Pregador que prega uma mensagem só. Nós fomos chamados para pregar toda a Bíblia no que ela aborda, tudo. Então eu não quero ser um pregador de uma mensagem só. Eu quero pregar tudo que a Bíblia ensina, em todos os aspectos. Ué, por que eu vou falar, não, Deus me chamou para o cajado, sou pregador do cajado, só paulada por cima da moleira dos irmãos. Que pregador do cajado é esse, irmão? Eu não sou João Batista, então, mas eu não sou João Batista, eu sou André. Né? Não, porque Paulo, então, mas eu não sou Paulo, eu sou André. Deus me chamou pelo nome, inclusive, disse André. Deus chama a gente pelo nome, interessante isso aí, né? Ô André, estou te chamando, estou te dando a vocação para você ministrar, expor, compartilhar a minha palavra, levar a minha palavra. Ah, é, Senhor? O que o Senhor quer que eu pregue? A minha palavra. Qual é a tua palavra? Está aí, ó. Vocês amontoaram aí 66 livros. Aí é a minha palavra. Conheça a minha palavra. Se relacione comigo.
Entenda o meu caráter, conheça o meu caráter, entenda a minha vontade, conheça a minha palavra, aborde ela, exponha ela, tenha clareza dela, auxilie as pessoas com a minha palavra em tudo que concerne as suas vidas. Então eu quero pregar de Gênesis a Apocalipse. Eu quero falar, amados, do Apocalipse. Eu quero falar sobre o céu, a eternidade, a batalha final, o Armagedon. Quero falar sobre os anjos, a hierarquia angelical. Quero falar sobre Trindade, mas quero falar também sobre Deuteronômio 23:13. O que está escrito lá, irmão? Está ensinando higiene pessoal. Não é possível que a Bíblia contém um negócio desse. Eu quero falar sobre Cantares de Salomão. Quero ensinar sobre Cantares de Salomão. O que fala Cantares de Salomão, André? Sobre o noivo Jesus e que vai ao encontro da sunamita, que é a igreja? Não, sobre relacionamento marital, relacionamento erótico. É isso que fala Cantares de Salomão. Não tem alegoria. Vai falar sobre o amor entre um homem e uma mulher, a química que acontece no corpo, testosterona na veia de Salomão, desejando a mulher amada, a sunamita. Não é possível? Não, meu irmão, não pode falar sobre sexo. Tem um livro assim? Tem Cantares de Salomão. Não tem nada espiritual lá, não é carnal. A gente precisa ensinar, eu quero ensinar tudo. Higiene pessoal que está, o 23:13, acho que o Mário está conferindo aí, irmão Mário. Diz lá que o soldado, quando ele ia para a guerra, entre os suas armas tinha que ter uma pazinha, para quando ele fizesse o número 2, fizesse igual o gato, escondesse embaixo da terra, não é? Higiene pessoal. Então, André, mas a gente vai perder tempo? Não, é perda de tempo aquilo que a Bíblia ensina? Não é, em nada, em nada. Vocês sabem, amados, o porquê, alguns anos atrás, houve uma epidemia em muitos países daquela gripe do frango, não foi? Foi a gripe do frango lá? Como se teria evitado aquilo? Simples fato de você lavar a mão, depois de espirrar alguma coisa. Olha, irmãos, já pensou quantas mortes nós poderíamos ter evitado se nós ensinássemos os cristãos, por exemplo, a ter uma higiene pessoal? Isso parece ser assim, primitivo, né? Mas é isso que a Bíblia ensina. Se é isso que a Bíblia aborda, se tem um ensinamento sobre isso, eu vou ensinar sobre isso. Exatamente. Entende? Agora eu não vou ensinar só sobre isso, porque a igreja não é uma escola, ela não escolariza, né? Mas tem um aspecto também educador, não só. O que a gente percebe, amados, o que eu percebo, por exemplo, é que nós temos uma diversidade tão grande, N possibilidades de apresentar a palavra de Deus, e muitas vezes a gente se limita numa mensagem só, a gente empobrece o mensageiro, né? A mensagem, aliás, o mensageiro empobrece a mensagem. Quando você ouve o cara, ele prega, parece só a mesma coisa. Qualquer texto da Bíblia que ele prega a mesma coisa. Como pode um negócio desse? Como que consegue? Foi uma das questões que esse dito reverendo, pastor e doutor, ele propôs lá. Irmãos, eu queria que vocês aí me apresentassem, eu não sei, ele era professor, não me avisou, ele já colocou todo mundo como aluno e disse, vocês me apresentam. Meu Deus do céu, eu tenho dificuldade com gente soberba, tenho grande dificuldade, e é notório quando a pessoa é soberba, né? A forma que fala, empáfia e tal. Eu não conheço pessoalmente, mas a fala denuncia, as expressões denunciam, né? Eu tenho grande dificuldade, eu tenho um grande medo de me tornar uma pessoa soberba, medo enorme, né? É muito sério isso aí. E porque a pessoa soberba, ela quer ser Deus, né? No final das contas, mandar na vida dos outros, achar e tal. E aí, esse cidadão falou, não, vamos pegar Apocalipse capítulo 1 verso 1, que vocês peguem Apocalipse capítulo 1 verso 1 e façam 7 sermões dali. Eu falei, oxi. What? Meu amado, eu estou preocupado com essa proposta sua, porque é possível nós pegarmos assim e abordarmos e interpretarmos com 7 visões diferentes o mesmo, e aliás você está propondo um versículo. A minha preocupação é que esses irmãos desconsiderem todo um contexto. É regra de hermenêutica, amado. Percebe, amado? Como assim? Como que tem essa possibilidade de você pegar um monte de coisa num texto só? Ou como tem possibilidade de você pegar a mesma coisa em todos os textos? Alguma coisa errada, não tem? Percebam que o pregador, então, ele precisa dominar basicamente essas questões assim que são elementares mesmo. Tem que dominar. É o básico do básico. É a comunicação, existem regras simples. Se a gente respeitar essas regras, a semelhança da hermenêutica,
dificilmente a gente vai fazer coisa errada, dificilmente a gente vai fazer alguma besteira, dificilmente a gente não vai ter proveito, né, espiritual naquilo que a gente está fazendo, porque são coisas básicas, são regras, Deus estabeleceu isso, é algo que é correto fazer, simples assim, é simples assim. Então, na verdade, a gente não está falando nada de algo elaborado, né? Que a gente se torne assim um profissional da comunicação, uma pessoa que seja um erudito, não, amado, é coisa simples. Nós comunicamos o Evangelho, nós precisamos ter a clareza de todos esses pontos e outros mais ainda que nós vamos tratar daqui para frente em algumas aulas. Tranquilo, né, irmão? Uma pergunta fácil e rápida? Não, vai falar sobre aquilo que vai falar, né? Não adianta você querer vender sacola e falar sobre carro, né? Você tem que saber, né? Sacola. Sim, exato. E também não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço só para dizer que é padre, né? Porque chega